Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, estou responsável pelo módulo de cirurgia geral para o curso preparatório para o Revalida 2020. Bom estar com vocês. Hoje vamos conversar sobre abdômen agudo perfurativo. Então, relembrando as estruturas dentro da cavidade abdominal, vesícula, estômago, duodeno, cólon, delgado, jejuno, ilho, apêndice secal, enfim, estruturas intracavitárias, estruturas pélvicas como útero, bexiga, reto, trompa uterina, podem ser o alvo de uma perfuração de diversas causas, promovendo a uma perfuração de alguma dessas estruturas. Então, definição de abdômen agudo perfurativo. Síndrome clínica caracterizada por dor abdominal súbita e de intensidade variável, associada ou não a outros sintomas e que necessita de diagnóstico e conduta terapêutica imediata, cirúrgica ou não, ocasionada por perfuração do trato gastrointestinal ou de outros órgãos, com ou sem extravasamento de seu conteúdo em cavidade peritoneal ou em cavidade livre. A fisiopatologia do abdômen agudo perfurativo vai ser a perfuração de uma víscera oca, levando à queda do conteúdo intraluminal dessa víscera na cavidade peritoneal, promovendo uma reação inflamatória a esse conteúdo altamente agressivo à membrana peritoneal, levando o paciente, se não revertido o processo rapidamente, a um quadro de toxemia devido à entrada de diversas substâncias nocivas na circulação, podendo promover sepsis, falência de múltiplos órgãos e sistemas e levar ao óbito no final. Então, a perfuração de uma víscera oca intraabdominal com extravasamento ou não de seu conteúdo em cavidade peritoneal, ativando a cascata de cininas pró-inflamatórias, podendo acarretar falência múltipla de órgãos e sistemas e possivelmente o óbito, se não revertido. Então, as causas mais frequentes de um abdômen agudo perfurativo: úlcera péptica gastroduodenal, que perfura. E ao perfurar, ela pode ter uma perfuração bloqueada ou uma perfuração livre em cavidade peritoneal, o que vai dar quadros clínicos completamente diferentes. A apendicite aguda, que rompe e libera fezes na cavidade abdominal. A diverticulite aguda de cólon, com a só ruptura, levando à caída de conteúdo fecal dentro da cavidade peritoneal, a colicistite aguda, onde há necrose da parede da vesícula, com perfuração da mesma e queda do conteúdo na cavidade peritoneal, perfuração de alças entéricas. Então, às vezes eu posso ter uma hérnia interna por bridas, e essa hérnia interna fechar uma alça por uma torção. Essa alça vai sofrer isquemia, distensão dela devido à fermentação bacteriana dentro da mesma. A isquemia leva a um infarto da parede, infarto mais bactéria igual a gangrena, perfuração, caída do conteúdo dentro da cavidade peritoneal. Isso pode ocorrer também nas hérnias, chamadas de encarceradas e estranguladas. Perfuração de tumores que vão crescendo e acabam promovendo uma necrose central por hipofluxo arterial com perfuração. Diverticulite de Meckel aguda perfurada ou perfuração uterina numa curetagem, por exemplo. Qual seria o quadro clínico do abdômen agudo perfurativo? Vamos tentar imaginar. A pessoa está bem, de repente, subitamente, uma úlcera péptica perfura no duodeno, extravasa gás para dentro da cavidade peritoneal e é bloqueado imediatamente. Então, esse paciente ele vai descrever uma dor abdominal súbita, né, na região do epigástrio, que depois ela
evolui para toda a cavidade abdominal, mas não é da mesma monta quando ocorre uma perfuração livre, caindo suco gástrico e duodenal dentro da cavidade peritoneal. Então, a dor abdominal, ela vai estar muito relacionada, assim como o tratamento, com que tipo de etiologia, qual a etiologia que levou a esse abdômen agudo perfurativo. Uma curetagem uterina onde há perfuração do fundo do útero, na aferição pelo esterômetro, você percebe que ultrapassou. Então, a pessoa ela vai contar, quando sair do processo de sedação ou da RAC, uma dor abdominal difusa com sinais de irritação peritoneal pelo sangue que caiu dentro da cavidade e muco da cavidade uterina. Como todo processo inflamatório, os processos perfurativos também vai ocorrer uma migração de alças para a topografia dessa perfuração na tentativa de bloquear a mesma. E esse bloqueio, devido às substâncias pró-inflamatórias, leva a uma perda de contração da musculatura lisa, levando o que nós chamamos de um ilho paralítico reacional ao processo daquele local, distensão de alças de delgado ou de cólon, dependendo como for, parada de eliminação de gases e fezes e acúmulo de líquido amontante com náuseas e vômitos. Então, a característica do abdômen agudo perfurativo, se não houver já um abdômen agudo inflamatório, que o preceda, como o caso da diverticulite aguda, da apendicite aguda, da colicistite aguda, será de estar bem e uma dor súbita na cavidade abdominal pelo extravasamento instantâneo de líquidos para o peritônio. E no caso desses outros processos, o quadro clínico típico do abdômen agudo inflamatório é agravado por uma dor súbita, levando a um maior comprometimento daquele meio intraperitoneal, levando a um sintoma exagerado de dor abdominal. Distensão do abdômen, como a gente explicou, pelo ilho reacional, então ocorre a distensão do conteúdo intraperitoneal, náuseas devido à dor de forma reflexa, nos casos das perfurações de úlcera péptica bloqueada, e nos demais, pelo acúmulo de líquido amontante do ilho reacional, distendendo a câmara gástrica, provocando ânsia de vômito e vômitos, que podem levar a pessoa a desidratar, dependendo da frequência desses vômitos, mas principalmente o desvio de líquidos para o terceiro espaço, que serão as alças de intestino distendidas por líquido e gás, elas vão estar puxando, promovendo um shift, um desvio da volemia intravascular para um terceiro espaço, provocando desidratação. A desidratação ela vai promover uma queda do volume sistólico ejetado, então isso pode levar a uma hipotensão arterial e a pessoa pode queixar-se de uma alteração de nível de consciência, uma lipotímia, que é a sensação de desmaio sem o desmaio ou o desmaio propriamente dito. Febre, devido às toxinas que estão passando pelo centro, que regula a temperatura do nosso corpo. Calafrios, que são a contração involuntária da musculatura esquelética, de forma ritmada para liberar calor do meio interno para o meio externo, baixando a temperatura do organismo. O peritonismo, o paciente ele vai queixar de dificuldade de deambular, ao se movimentar a dor abdominal piora, ao se deitar estirado, ela piora, ao flexionar as pernas, ela melhora porque tira a distensão do peritônio. A toxemia, que é a somatória de todos os sinais vitais alterados, mais o aspecto geral do paciente, mostrando que é um doente gravemente enfermo. A alteração do nível de consciência pelo hipofluxo ou toxinas que circulam a nível do sistema nervoso central. E o choque, que pode ser tanto um choque por desvio de líquidos, seria um choque hipovolêmico, ou um choque séptico pela entrada de bactérias e
outros micro-organismos na nossa circulação, promovendo um distúrbio na circulação dos tecidos periféricos. O diagnóstico clínico do abdômen agudo perfurativo. Então, sempre olhando a história clínica do doente, o gênero, se é masculino ou feminino, se feminino em idade, fértil ou não, se tem atividade sexual ou não, vai ser de dor abdominal, de acordo com o tipo de perfuração, será súbita, como uma úlcera péptica duodenal perfurada que foi tamponada de imediato, ou será de um processo inflamatório, de uma apendicite aguda, sobreposto à sua perfuração que aumenta a intensidade subitamente da dor abdominal. A distensão abdominal observada no exame físico relacionada ao ilho reativo ao processo inflamatório intraperitoneal, plastrão abdominal, então aquele bloqueio das alças pode ser sentido como um plastrão extremamente doloroso, porém móvel a princípio. Contratilidade involuntária da parede abdominal, as fibras da sensibilidade do peritônio estão conectadas em arco reflexo, as fibras motoras para a musculatura da parede abdominal. Então, há uma contratura que não é o paciente que está promovendo quando você vai fazer o exame físico na topografia abdominal onde se encontra o processo que deu origem ao abdômen agudo perfurativo. A peritonite, que mostra os seus sinais de extensão abdominal e principalmente a descompressão brusca positiva. Descompressão brusca, para a gente realmente dizer que é positiva, devemos estar conversando com o paciente ou distraindo o paciente em casos de criança, né? Nós vamos comprimindo levemente a nossa mão na região da parede abdominal e tiramos de forma rápida a mão. Isso promove a distensão de um peritônio inflamado e o paciente vai dar um grito de dor. Então, é o sinal da descompressão brusca positiva, que quando a etiologia desse processo for uma apendicite aguda perfurada, é o sinal de Bloomberg, no ponto de McBurney, que está localizado entre a cicatriz umbilical e a espina ilíaca anterosuperior. Nós dividimos em 3 partes. No encontro dos 2 terços com o terço lateral, nós temos o ponto de McBurney, que fica mais dificultado quando o paciente é muito obeso. O timpanismo, que seria a distensão das alças que estão em ilho acumulando gás devido à fermentação bacteriana, a percussão abdominal, nós vamos ouvir o barulho do timpanismo, como se nós estivéssemos percutindo um tambor. Sinal do vasculejo com o ilho e o acúmulo de líquidos a montante, a câmara gástrica fica distendido. Auscultando o abdômen com o estetoscópio e balançando o paciente, o líquido intragástrico vai bater em suas paredes e nós vamos auscultar esse barulho como se fosse líquido batendo na parede, né? Então chamamos isso de sinal do vasculejo. Ruídos hidroaéreos. Bem, dependendo se for relacionado a uma úlcera péptica duodenal ou gástrica com uma perfuração bloqueada, ou se já havia um processo inflamatório, infeccioso, como apendicite ou diverticulite aguda, nós podemos auscultar a princípio ruídos hidroaéreos presentes e, no evoluir, a diminuição até a ausência de ruídos hidroaéreos devido ao ilho paralítico ou reacional. O shift ou desvio de líquidos do intravascular para o terceiro espaço, alças intestinais, líquidos que se formam dentro da cavidade abdominal, abscesso, o paciente vai estar desidratado. Então, ao olhar a conjuntiva ocular, ao olhar a mucosa oral e ao avaliar o turgor da pele, o turgor cutâneo, vamos observar que esse paciente se encontra desidratado. Desnutrição, dependendo se o paciente é portador de um tumor que o consome e que acaba perfurando, esse paciente se encontrará desnutrido. Palidez, se esse paciente é portador de um tumor que sangrou
anteriormente ou que sangra continuamente, mas de modo oculto, e perfura a estrutura da parede do órgão, o paciente pode, devido à anemia, se encontrar pálido. Também essa palidez pode ser devida ao reflexo autonômico do sistema nervoso simpático, levando à vasoconstrição periférica. Taquicardia é a tentativa de manter o débito cardíaco. Débito cardíaco é frequência cardíaca versus volume sistólico ejetado. Como o volume sistólico ele tem uma queda devido ao desvio da volemia intravascular, para manter o mesmo débito eu tenho que aumentar a frequência cardíaca. Hipotensão por queda da pressão arterial, que não foi compensado os mecanismos do nosso corpo, que nós chamamos de tentativa de levar para a homeostasia, já foram sobrepassados. Então, esse paciente vai apresentar queda da pressão arterial. Hipotermia, desvio da circulação da pele, leva a uma pele fria e úmida. A dispneia, trabalhando num paciente que se encontra com distúrbio da volemia para um terceiro espaço, um desvio, nós temos um metabolismo anaeróbico, que leva à formação de ácido lático, que desvia o pH de 7,35 a 7,45 sanguíneo para menos de 7,35, o que vai promover uma parada das reações químicas intracelulares no sistema inteiro do corpo daquele paciente. Então, a dispneia é a primeira maneira, pela hiperventilação, soltando CO2 e com isso compensando a acidose metabólica com uma alcalose respiratória. A cianose, uma vez que eu tenho uma má distribuição periférica de sangue, a hemoglobina ela passa a perder o máximo possível de oxigênio para os tecidos e ela fica na forma reduzida. E aí isso se manifesta com uma coloração azulada na pele. Toxemia, que é a somatória de todos os sinais vitais do paciente, mais seu aspecto geral, sinais vitais comprometidos, aumento da frequência respiratória, diminuição da pressão arterial, diminuição da perfusão digital, todos esses sinais vitais que se encontram extremamente desviados, mais aquele aspecto geral do paciente desidratado, um mau estado geral, nós chamamos de toxemia. E o choque, que pode ser um choque hipovolêmico ou choque séptico. Choque não é queda de pressão arterial. Choque se denomina a diminuição da perfusão dos tecidos. Quando nós estamos num estado de hipovolemia, a circulação de todas as vísceras, exceto rins, coração e cérebro, é sacrificada para manter os órgãos nobres. E isso piora a cadeia de acidose, e se houver entrada de bactéria na circulação, nós teremos uma sepsis e aí será um choque séptico. Diagnóstico laboratorial do abdômen agudo perfurativo. Bem, no hemograma, se há um processo inflamatório anterior ou se a perfuração já tem um determinado tempo, vamos encontrar aumento de glóbulos brancos, uma leucocitose com desvio à esquerda. Se havia um tumor que se perfurou, uma anemia ocasionada por uma perda lenta de sangue, o desvio de líquidos do intravascular para o terceiro espaço leva a uma hipoperfusão renal, levando a uma insuficiência renal aguda pré-renal. Então, a ureia vai subir a princípio e quando nós tivermos mais de 50% de comprometimento da função renal, a creatinina dobra de 1 para 2. Os eletrólitos, cloro, os vômitos vão levar a uma queda do cloro. Sódio, potássio, cálcio, calciônio e magnésio, que estão relacionados à formação da diferença de potencial na membrana celular e condução de impulso elétrico, estarão alterados também. Por quê? Porque vai haver uma hemoconcentração, então nós vamos ter valores que não são os reais. Há um viés, que é a diminuição do volume do líquido onde os solutos estão dissolvidos, vai levar a uma aferição errada. A proteína C reativa,
produzida pelo fígado, mostrando um processo inflamatório, vai estar aumentada. A gasometria, tanto arterial quanto a venosa, mostrará um pH alterado, abaixo de 7,35, e um consumo de bases, o base excess, vai estar desviado além do seu valor de cutoff inferior. Está sendo consumido bicarbonato para tamponar aquela acidose. O nível de ácido lático alterado, aumentado. Beta-HCG é de boa monta nos casos das mulheres em idade fértil, para afastar, por exemplo, a ruptura de uma gestação ectópica, né? Dosagem da amilase. A amilase ela vai estar alterada por a permeabilidade vascular das alças que se encontram em ilho estar aumentada. Como a amilase cai dentro da luz intestinal, ela passará para o intravascular e vai mostrar valores alterados. TGO, TGP podem estar aumentadas se é um processo inflamatório de vesícula biliar que compromete os hepatócitos do leito e aí evolui para a perfuração da vesícula biliar. Gama-GT e fosfatase alcalina, se a vesícula biliar inflamada comprime a via biliar extrínseca principal, nós vamos ter um aumento das enzimas canaliculares, assim como de bilirrubinas às custas de bilirrubina direta. Proteínas totais e frações, as imunoglobulinas elas vão estar aumentadas e se o paciente tiver presente uma cirrose hepática de base, o nível de albumina pode estar inferior à normalidade, assim como a relação albumina-globulina. E a albumina é uma proteína extremamente importante para a manutenção de líquidos dentro do vaso sanguíneo. É a principal substância com força oncótica para puxar líquidos do terceiro espaço para o intravascular. Diagnóstico radiológico do abdômen agudo perfurativo. Bom, começando com a hipótese diagnóstica baseada na história clínica no exame físico, vamos pedir exames direcionados dos menos complexos aos mais complexos. Um raio-x de abdômen agudo já é o suficiente para mostrar um abdômen agudo perfurativo. Raio-x de abdômen agudo são 3 incidências. Uma visando as cúpulas frênicas, a segunda visando o conteúdo intraabdominal em pé, a terceira com o paciente deitado. Caso o paciente seja paraplégico ou não consiga ficar de pé, pode-se realizar com ele em decúbito lateral esquerdo raios horizontais. E o que nós vamos observar no abdômen agudo perfurativo? Uma víscera do trato gastrointestinal, uma perfuração por uma curetagem que perfurou o fundo do útero. A gente vai observar gás, principalmente debaixo do diafragma, né? Aquele timpanismo que nós estávamos observando no exame físico, no exame radiológico, ele mostra a presença de gás abaixo das cúpulas diafragmáticas, entre alças, e o ilho reacional vai mostrar uma grande distensão de alças intestinais, formando empilhamento de moedas, que são as válvulas circulares do intestino delgado, que se somam, dando a impressão de empilhamento de moeda, e níveis hidroaéreos, quando o paciente em pé, que se formam devido à presença de gás dentro das alças intestinais. Ultrassom de abdômen, no caso de colicistite ou complicações da colicistite aguda, sobre a via biliar principal, pélvica, no caso de doenças dos órgãos genitais femininos, onde ocorra uma perfuração, uma piosalpingite que perfurou por distensão da trompa uterina, isquemia, infarto, gangrena, perfuração. Então, uma ultrassonografia pélvica que pode ser transabdominal ou transvaginal, dependendo se a paciente é vírgula ou não. Tomografia computadorizada de abdômen, com contraste para mostrar para a gente, podendo utilizar um contraste vioral, que não o bário, um contraste vioral, que se extravasado para a cavidade peritoneal não vai agredir como o bário agride o peritônio, né? E endovenoso, mostrando então extravasamento de conteúdo de alças de intestino, então a topografia o local onde ocorreu a perfuração.
ou uma ressonância nuclear de abdômen. Tratamento do abdômen agudo perfurativo. Pode ser clínico ou pode ser cirúrgico. Nos casos de úlcera péptica gástrica ou duodenal perfurada e bloqueada, sim, eu posso realizar um tratamento clínico, desde que eu mantenha uma observação desse paciente contínua, sendo eu o mesmo observador, ou o médico que diagnosticou, na horizontal, será ele quem vai acompanhar o paciente. Então, toda a sensopercepção dele vai ser a mesma na horizontal do paciente. Ele poderá observar se esse paciente está piorando ou não. Posso colocar uma sonda nasogástrica para descomprimir o estômago, bloquear a produção de ácido, utilizar antibióticos pela contaminação da cavidade peritoneal, deixar esse paciente em jejum peroralis, claro, né? E analgesia do paciente. Eu já tive um caso de perfuração de úlcera péptica duodenal tamponada que tratei clinicamente. Dessa forma como eu expressei, e o paciente evoluiu muito bem. Ou pode haver a necessidade de um tratamento cirúrgico. Então, se eu tenho uma apendicite aguda perfurada, o tratamento é cirúrgico, tanto laparotômico ou laparoscópico é indiscutível, fezes na cavidade abdominal, podendo dar os graus mais variados de peritonite, uma diverticulite aguda de cólon que perfurou, formou coleções intraperitoneais ou extravasou fezes, que é o que a gente chama de Rinchey 4, uma peritonite gravíssima. Eu tenho que abordar esse paciente. Na maior parte das vezes, num quadro desse, nós devemos abordá-lo por laparotomia, porque eu vou ter que fazer uma ressecção daquele local que perfurou e um desvio ou um bypass, porque a alça com essa contaminação não deve ser anastomosada. Então, dependendo do quadro ou da etiologia do processo inflamatório que evolui para uma perfuração, ou do processo tumoral que evolui para uma perfuração, eu vou indicar ou não um tratamento que pode ser clínico ou pode ser cirúrgico, mas tem que ser bem pensado e acompanhado de perto na opção do tratamento clínico em certas situações, para que o paciente não evolua na enfermaria sem ninguém o observando para uma sepsis ou um choque séptico ou um choque hipovolêmico evoluindo para o óbito. Questão 83, prova objetiva 1 de 2016. Um homem com 36 anos de idade, alcoolista crônico, ao ser atendido em um hospital, foi submetido a uma laparotomia exploradora, em razão de uma úlcera gástrica pré-pilórica perfurada. Realizaram-se biópsias das bordas da úlcera. O ideal é no mínimo 7 biópsias. Rafia da lesão e limpeza da cavidade peritoneal. Foi iniciado antibiótico terapia com ciprofloxacina, uma quinolona e metronidazol, um imidazólico, e reposição hidroeletrolítica adequada, volemia. No 10º pós-operatório, gente, um pós-operatório bem tardio, né? As deiscências de anastomose ou de suturas, elas acontecem em geral entre o 5º e o 7º dia de pós-operatório. Evoluiu com aumento da frequência cardíaca, associada a uma agitação psicomotora, confusão mental, tremores de extremidades e dor abdominal, leve a palpação profunda. Bom, então se nós temos um paciente que é um alcoólatra crônico, o que acontece? O sistema nervoso central, ele está adaptado ao consumo daquela quantidade de álcool. Uma vez que eu suprimo essa ingesta de álcool, os receptores que foram desenvolvidos para acomodar o álcool ficam expostos. E isso leva a uma hiperatividade do sistema nervoso central, que em geral se exterioriza por confusão mental, agitação psicomotora e traz, no caso desse paciente que é crônico, às vezes estigmas de uma cirrose, spiders, circulação colateral, flapping, a dorsiflexão da mão acompanhada de mioclonia da mão, né?
Então, está tudo levando a gente pensar um quadro de abstinência. Por quê? Porque o abdômen é um abdômen de pós-operatório tardio e no exame físico a dor abdominal é leve à palpação profunda. Não está lembrando a formação de um abscesso ou alguma outra complicação intraperitoneal. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta indicada são deiscência da gastrorrafia, 10º PO, dificílimo, não há essa opção. Realizar laparotomia exploradora imediata com antrectomia e vagotomia seletiva? Não. Síndrome de abstinência alcoólica, administrar benzodiazepínicos, indicar reposição de vitaminas do complexo B, no caso tiamina, e pactuar com o paciente e seus familiares, caso o paciente esteja de acordo, os cuidados por uma desintoxicação ou tirar ele da dependência do álcool. Essa é a resposta adequada. Sepse abdominal, não. O paciente não tem um quadro clínico de sepsis ou de choque séptico. Ampliar o espectro de antibiótico terapia, caso não haja melhora, em 24 horas, indica-se nova laparotomia exploradora para limpeza e drenagem da cavidade abdominal. Esse abdômen não mostra sinais ou o paciente não demonstra sintomas que façam pensar isso. Pancreatite aguda alcoólica, indicar hidratação vigorosa, jejum oral e a realização de exames laboratoriais e radiológicos, como a tomografia computadorizada, para avaliar a necessidade de nova intervenção cirúrgica e prognóstico, também completamente fora. A resposta é a B. É uma síndrome de abstinência alcoólica superajuntada a um pós-operatório tardio de uma gastrorrafia por úlcera péptica gástrica perfurada. Bom, pessoal, desejo a todos um bom estudo e foi muito bom estar com vocês.